Logo animado do Mufa. Entram imagens que complementam a fala do narrador. Qual é o seu nome? Auguste. Sobrenome? Auguste. Qual o nome do seu marido? Auguste, eu acho. Há quanto tempo está neste hospital? 3 semanas. Era o segundo dia de Auguste Dieter no Hospital de Lunáticos e Epiléticos de Frankfurt, Alemanha. Eu me perdi de mim mesma, ela disse ao psiquiatra, interrompendo mais uma tentativa frustrada de escrever o próprio nome. Alois Alzheimer era o médico que a entrevistava. E Auguste Dieter foi a primeira pessoa diagnosticada com a doença de Alzheimer. Hoje, existem 50 milhões de pessoas com demência no mundo todo. O Alzheimer é a forma mais comum, responsável por até 70% dos casos. Orestes Forlenza, médico psiquiatra especializado em psicogeriatria e neurociência. Bom, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que provoca demência, sobretudo em idosos. A região cerebral que é acometida inicialmente na doença de Alzheimer, pelo menos nas formas usuais, é a formação hipocampal. É uma estrutura criticamente ligada à formação de novas memórias. Com a progressão da doença, várias outras regiões do cérebro são atingidas, onde estão situados memória, discernimento, linguagem e até mesmo movimento. Durante muito tempo, a sociedade e a medicina confundiram Alzheimer com envelhecimento. Acharam que ficar senil era uma parte normal e inevitável de envelhecer. O cérebro envelhece, então, como todo órgão do corpo, como toda estrutura, dá marcas desse envelhecimento, assim como a pele, assim como a cor dos cabelos, a força muscular. É normal, numa certa idade, ter uma perda de eficiência da memória. Mas em 1901, quando Alzheimer conheceu Auguste Dieter, ela tinha apenas 51 anos e já apresentava os sintomas característicos de demência que ele só tinha visto em pacientes muito mais velhos. O caso o intrigou. Alzheimer acompanhou toda a evolução da doença de Auguste. Em 1906, quando ela morreu, Alzheimer fez a análise microscópica do tecido cerebral de Auguste. O cérebro tinha encolhido e 2 tipos de lesões estavam espalhadas pelo córtex. Placas senis do lado de fora dos neurônios e dentro deles, fibrilas entrelaçadas formavam emaranhados que sobreviviam mesmo após a morte dos neurônios. Em 1910, Emil Kraepelin, fundador da psiquiatria científica moderna e chefe de Alzheimer na Universidade de Munique, chamou aqueles achados de doença de Alzheimer, classificando-a como demência pré-senil, antes dos 65 anos. Foi só nos anos 70 que diferentes estudos comprovaram que a maioria dos casos da então denominada demência senil também eram Alzheimer. A doença de início tardio, após os 65 anos, é responsável por até 95% dos casos. O Alzheimer precoce ou familiar é mais raro, mais agressivo e tem determinação genética. Já o comum ou esporádico é multifatorial, resultado da interação entre variações genéticas e diversas condições ambientais, como fatores cardiovasculares, sedentarismo e baixa atividade intelectual. A idade avançada é o principal fator de risco. Após os 65 anos, a prevalência da doença aumenta de forma exponencial, duplicando a cada 5 anos. Pessoas que fizeram medicina e se formaram antes da década de 60, eles aprenderam que Alzheimer era demência pré-senil. Diante de um quadro de doença de Alzheimer de início tardio, falam, não, isso é coisa normal da idade, porque eles aprenderam desse jeito. Então acho que é importante conscientizar toda a comunidade médica, os novos médicos em formação, de que demência é um problema relevante do ponto de vista epidemiológico, que tem que ser tratado com muita seriedade, que exige políticas públicas decentes e que exige diagnóstico. Durante a maior parte da história da humanidade, a expectativa de vida média
mal chegava a 30 anos. Começou a aumentar a partir do século XIX e quase dobrou nos últimos 200 anos. No século XX, melhoria de condições sanitárias e avanços da ciência, principalmente a partir dos antibióticos nos anos 40, foram os grandes responsáveis pela diminuição da mortalidade no mundo todo. O número de nascimentos também diminuiu. Com o envelhecimento da população mundial, estima-se que os casos de demência praticamente dobrem a cada 20 anos, chegando a 131,5 milhões em 2050. A doença foi declarada uma prioridade de saúde pública pela OMS. Ainda não há cura para o Alzheimer. O tratamento até agora inclui medicamentos que agem nos sintomas e terapias de apoio, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e de seus cuidadores. Ninguém está totalmente protegido da doença, mas bons hábitos de saúde podem diminuir o risco do seu desenvolvimento. Alzheimer não é parte do envelhecimento normal, é doença. Graças à ciência, suas complexidades são cada vez mais compreendidas e espera-se que surjam novos caminhos para a cura. Logo animado do MUFA e referência bibliográfica das imagens usadas durante a narração.